Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CATIA. Aqui no caso, né, do aplicativo Drafting, né, geração de desenhos técnicos. Aqui, né, nesse vídeo eu gostaria de ensiná-los, né, para quem não sabe ainda, como introduzir cotas, né, num desenho técnico. E alguns outros aspectos também, uns detalhezinhos, né, que às vezes passam batido. Bom, para a gente introduzir cotas, né, primeiro a gente tem que gerar vistas. Aqui eu já estou partindo que eu já gerei minhas vistas, né, de interesse. E depois, para gerar cotas, a gente vem na aba de ferramentas aqui de Annotation, né? Então, aqui fica, né, agrupado nesse cara aqui, né, as dimensões, né? Se eu clicar aqui, tem outras opções, né? Por exemplo, para dimensionar chanfre e tal, é interessante. Mas geralmente, né, o comando que a gente mais utiliza mesmo é o de dimensões. Então eu vou clicar apenas uma vez, né, para ilustrar o uso do comando. Tem essa barra de ferramentas aqui, né, que a gente pode selecionar se a gente quer a nossa dimensão projetada no elemento, ou então no elemento, na horizontal, na vertical. E outras opções aqui, né? Isso aqui às vezes pode ser útil, né? No nosso exemplo aqui não vai fazer diferença, eu vou deixar aqui no padrão, tá? Então vamos supor, né, que eu quero, por exemplo, cotar, né, essa distância aqui, né? Eu poderia só clicar aqui nessa linha, aqui não vai dar porque é uma superfície cilíndrica, né? Então, ó, não dá certo. E isso vai de uma recomendação minha, eu vou cancelar aqui, né? Sempre que a gente quiser cotar, né, a gente está querendo dar distância entre dois elementos, né? Não tem como você cotar um elemento só. Na verdade, quando você está cotando um elemento só, é a distância entre dois pontos, né? Não faz muito sentido. Então, aqui, né, se eu quiser essa distância, eu posso primeiro, né, clicar em um item, depois clicar em outro e puxar, né? Para posicionar, né, eu posso posicionar dentro, fora, aí fica a gosto do freguês, né? Eu clico aqui e está posicionado. Se eu quiser reposicionar, eu posso clicar e arrastar, né? Se eu clicar em cima do número que eu consigo posicionar ele também para fora ou para dentro. Se eu quiser clicar aqui na setinha, né, dependendo da forma como eu clico, né, a setinha também pode inverter para dentro e para fora, tá? O que mais que eu poderia falar? Aqui também, né, se eu clicar aqui com Ctrl, com Shift, isso. Clicando com Shift, a gente também consegue, né, um controle mais fino, né, do posicionamento. Sem o Shift, se eu tentar arrastar aqui, dá para ver que ele vai indo dando umas travadinhas, né? São as posições meio que padrões. Aqui, segurando o Shift, né, dá para ver que eu consigo movimentar de forma mais suave para posicionar de forma mais fina. Agora, uma coisa, né, dessa cota aqui, né, vou até aproximar aqui, dá para ver, é que as setas, né, por padrão aqui, elas vêm abertas. Embora, né, a norma da BNT permita isso, não é assim usual, né? Então, para a gente editar isso, a gente vem aqui, clica com o botão direito em cima da cota, vem em propriedades. E aqui tem diversas propriedades associadas com a cota que a gente pode alterar, né? Por exemplo, o formato da cota, dimensão, né? Tudo mais, parte de tolerância. Mas o que a gente quer fica aqui nessa abinha, né? Da linha da dimensão. E aqui tem a opção dos símbolos, né? Então aqui a gente pode selecionar, por exemplo, né, uma flecha preenchida, né? Uma flecha preenchida nos dois lados, e dá um aplicar. E aqui dá para ver então que a flecha ficou preenchida, certo? Deixa eu cotar aqui mais alguns itens, né, para ilustrar diferentes usos do comando de dimensão. Então vou clicar duas vezes aqui para fazer isso de forma mais eficiente. Se eu quiser cotar, por exemplo, um ângulo, né? Novamente, eu seleciono um item, seleciono o outro, né? Isso aqui vai me dar o ângulo, né? Se eu quiser alterar, né, eu não quero o ângulo de 60, eu quero o outro aqui do lado, né, o complementar. Eu posso clicar com o botão direito, né, aparece um tantão de opções, né? Sempre que a gente está colocando uma dimensão, clicando com o botão direito, a gente vai ter diversas opções. Por exemplo, no caso de ângulo, eu posso selecionar aqui o setor angular, né, setor 2, ó, vai ser 120 graus, certo? Ah, eu não quero, eu quero o setor 1, então eu volto aqui para o setor 1 e coloco, né? Deixa eu colocar outras cotas aqui, né, para ilustrar
alinhamento de cota, vamos colocar, por exemplo, né, essa distância aqui, e vamos colocar essa distância daqui até aqui, ó. Vamos supor que eu coloque assim, né? E vamos supor que esteja difícil, né, de alinhar essas cotas. Aqui até que não está tão complicado, eu consigo com o mouse mesmo. Mas tem uma ferramenta, né, se eu clicar com uma cota aqui, clicar com o botão direito, tem essa ferramenta aqui de lineup, né? Então, passando com o mouse aqui, né, eu quero alinhar, por exemplo, essa cota aqui, né, com essa outra, que vai servir de referência. Então, essa daqui eu clico para alinhar, eu venho de referência, né, e coloco o mouse aqui, ó, por exemplo. Dá para ver que aparecem essas bolinhas, né? Clico em alguma delas aqui na linha da minha cota, dou um OK, e dá para ver que foram alinhadas as cotas, né? Beleza. Outra coisa legal, né, que assim também não é requerido pela BNT, mas é importante, vou colocar aqui, por exemplo, um diâmetro, né, e vou puxar aqui, né, quero cotar essa linha aqui de fora, né, então fica assim, vou sair do ambiente de cota, vou puxar aqui só para reposicionar melhor, vamos dizer que eu queira deixar minhas cotas assim, né. Dá para ver que aqui tem uma interseção. Se eu quiser, né, interromper uma das linhas de cota, tem como, né, para evitar essa interseção. Por exemplo, eu quero interromper aqui, ó, da cota de 30, essa linha aqui para que não cruze essa outra linha aqui que sai, né, a linha de chamada do diâmetro. Clico com o botão direito nessa cota, venho aqui no objeto da dimensão e aqui tem a opção de criar uma interrupção. Eu clico aqui, né, aí abre também uma aba aqui de ferramentas, né, aqui a gente pode selecionar para interromper um lado só ou dois, né, que eu quero interromper um lado só, e aí eu clico em um ponto, clico em outro e ele interrompe, né. Se eu quiser adicionar mais interrupções, eu posso vir aqui criar mais, ou então remover, né. Para remover eu tenho que selecionar aqui, né, qual interrupção que eu quero remover, certo? Tem que selecionar perto e ele remove, tá? Bom, acho que a parte de criação de dimensões, né, é basicamente isso. O que tem que tomar cuidado, né, assim, a minha dica, né, sempre que você for criar, né, crie selecionando dois elementos distintos, às vezes se você clicar em um só, né, não vai dar certo, foi o primeiro exemplo que eu dei, né, se eu tentar cotar isso aqui e eu clicar aqui, né, pode ser que vai vir o diâmetro do cilindro, ou o raio do cilindro. Outra coisa importante, né? Clicando aqui em dimensão, né? E a gente clicar, botão direito sempre vai ter diversas opções. Por exemplo, eu cliquei aqui, ele colocou para mim o diâmetro, não quero o diâmetro, eu quero raio. Então, eu seleciono aqui raio. Ou então o ângulo, né? Eu nem sei que ângulo que ele vai dar aqui, o de 180, né? Não faz muito sentido cotar isso. Mas o comprimento circular, né, desse arco aqui, por exemplo, ele já calcula para a gente, né? Então, o botão direito, né, quando a gente ainda não colocou a cota, né, antes da gente colocar a cota, serve de bastante valia, né, para a gente achar a opção que a gente quer de fato utilizar na hora de cotar, tá? Bom, então, com esses comentários aí, eu espero que a parte de cotagem, né, de desenhos técnicos tenha ficado clara. É claro, aqui eu não vou cotar esse desenho inteiro aqui, né, embora não seja um desenho muito complexo, eu iria gastar um tempo razoável fazendo isso. Queria só ilustrar, né, o uso dos comandos e a parte de edição de cotas. Estou tentando terminar o vídeo, mas acabei de lembrar de uma coisa, né? Aqui, né, a primeira coisa que eu fiz foi colocar, né, essas setas aqui preenchidas, né? Geralmente eu, né, deixo para fazer isso no final. Eu seleciono várias cotas, né, de uma vez só e edito. Uma coisa, né, e aí mais uma dica, né, para não atrapalhar, é sempre selecionar as cotas que tem duas setas, né? Separado das cotas que tem apenas uma seta. Porque senão vai dar problema, tá? Vai dar problema no seguinte sentido. Se eu pegar essas duas cotas aqui, né, e tentar editar aqui em propriedades as flechas, eu não tenho a opção do segundo símbolo. Então, se eu trocar aqui, ó, para preenchida,
essa minha de 30 aqui, ó, ela não vai ser alterada, né? Então, por isso que eu seleciono primeiro, né? Só as que tem 2 setas, e depois eu posso selecionar só as que ficaram para trás, né? Que vão ser as que tem uma seta só, para alterar, né? As flechas dessas setas, tá? Bom, espero então com isso vocês tenham entendido, né? Um pouco mais sobre o ambiente de draft no 3D Experience, e até o próximo vídeo então, pessoal.